Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Pessoas Normais, da Sally Rooney, escritora irlandesa, sobre quem já falei aqui no canal. Eu li o outro livro dela, que foi o primeiro romance, que foi o Conversas Entre Amigos. Esse saiu pela Alfaguara e o Pessoas Normais está saindo agora pela Companhia das Letras. Ele é um romance de 2018 que está sendo publicado agora em 2019 aqui no Brasil. A Sally está gozando de grande admiração da crítica, né? É uma autora que os críticos veem com ótimos olhos, que vem descrevendo como uma grande promessa, a voz de sua geração. Isso cria um hype em torno dela, né? Você olha nas redes sociais, muita gente leu o Normal People, né? O título original. E a mesma coisa com Conversas Entre Amigos. Se vocês me perguntaram se o hype é válido, o hype é muito válido, eu acho. A Sally, apesar de ser uma autora jovem, uma autora de menos de 30 anos, é uma autora, assim, que vai fundo nas coisas, assim. Ela sabe cutucar a ferida, eu diria. Eu fiquei já muito impressionada com o Conversas Entre Amigos. Eu me lembro de ter falado na resenha muito sobre a capacidade dela de explorar o não dito, as nuances, a profundidade psicológica, e ela vai fazer o mesmo com Pessoas Normais. Eu arrisco a dizer até que eu gostei mais de Pessoas Normais do que de Conversas Entre Amigos. Os dois romances são muito bem escritos, mas eu acho que as questões talvez aqui sejam... Eu não sei dizer se a questão é que sejam mais universais, mas eu acho que os problemas desse romance já estiveram mais presentes, talvez, nas minhas reflexões, na minha vivência e nas pessoas com quem eu convivi, de modos variados, é claro, até porque acontecem muitas coisas sérias aqui que eu particularmente não vivi. Posso ter ouvido falar de outras pessoas, mas eu não vivi. Assim como em Conversas Entre Amigos, esse romance ele vai orbitar a Universidade de Trinity, em Dublin, universidade onde a própria Sally se formou, e ele vai acompanhar a vida de um casal de amigos / ficantes, que é uma coisa que também, essa relação aí meio amizade / romance também existia entre as moças do Conversas Entre Amigos. Aqui a gente tem a Marianne e o Connell, eles são de uma cidadezinha da Irlanda, eles se conhecem no colégio e eles são de classes sociais diferentes. O Connell é pobre, a mãe dele faz faxina na casa da Marianne. Marianne é de uma família que tem dinheiro. O Connell é uma pessoa mais ajustada no colégio, ele é uma pessoa mais popular, as pessoas gostam dele, ele é muito bonito. Então ele é popular, embora ele seja um cara relativamente quieto e muito inteligente, mas isso parece que não é o que chama mais atenção nessa cidadezinha e nesse colégio. E ele é filho de mãe solo, e essa mãe e ele têm uma relação ótima, eles são muito amigos. A Marianne, por outro lado, ela é uma pária na escola, é uma pessoa que sofre bullying, é uma pessoa que é bastante isolada, bastante achincalhada. Ela é uma pessoa que não é querida nem na própria família. Rola uma situação familiar muito esquisita com ela. Ela é hostilizada em casa pelo irmão e pela mãe, que é com quem ela mora. E ela sofre uma série de agressões psicológicas e físicas, inclusive. Algo que ela só vai revelando pro Connell devagar. O Connell vai demorando um pouco pra cair em si dessa situação. Os dois acabam se aproximando de um modo meio curioso, porque assim, eles não são amigos na escola, só que o Connell vai buscar a mãe na casa dela. Em um determinado momento ele passa na casa dela pra buscar a mãe, que tá lá trabalhando, fazendo faxina, e aí eles começam a entabular umas conversas curtas, até que eles começam a ir ficando mais amigos, meus colegas, até que eles começam a ter assim um caso escondido. Esse caso escondido dá início a uma amizade longa. O romance é uma história que vai de 2011 até 2015 e ele tem uma divisão de capítulos bastante curiosa, porque ele começa, o primeiro capítulo se chama Janeiro de 2011 e todos os capítulos seguintes são assim, 2 semanas depois, 3 meses depois, 4 meses depois. Então o título do capítulo ele sempre faz menção ao período anterior. E isso é interessante porque ele já revela muito sobre o romance, que é, de uma certa forma, esse processo do relacionamento deles. E da transformação do relacionamento deles, mas também da transformação deles, né? Porque eles vão da adolescência à idade adulta, né? Então eles atravessam aí uma fase de amadurecimento. E então o livro ele é sobre isso, é sobre o processo dos dois amadurecendo e do relacionamento deles também, como é que esse relacionamento amadurece.
Se no romance Conversas entre Amigos, esse título ele dizia respeito não só a literalmente conversas entre amigos, mas a uma espécie de performance, a conversa como uma performance social, Pessoas Normais também é bastante um livro sobre performance, sobre o que significa ser socialmente aceitável. E os dois aqui vão ficar o tempo inteiro se perguntando sobre isso. Primeiro por essa troca de papéis, porque quando eles entram na universidade juntos em Trinity, a Marianne para estudar ciências sociais e o Connell para estudar letras, né, inglês, porque ele gostava muito de ler, o Connell passa a ser a pessoa socialmente excluída e a Marianne passa a ser a pessoa popular. Então há essa troca de papéis. A Sally sempre marca muito a questão socioeconômica, uma coisa que ela já marcava no Conversas entre Amigos, ela vai marcar aqui também, essa coisa de como o dinheiro, o poder aquisitivo e o lugar socialmente que a pessoa ocupa afeta a sua vida e como é que isso dificulta ou facilita as coisas de uma certa forma. Mas a gente também vai ter acesso aqui às pessoas fazendo muita merda pra tentar, de uma certa forma, se encaixar. A Marianne acho que é a pessoa que vai mais sofrer isso aqui, porque a gente vê pessoas desesperadas pra se encaixar socialmente, pra ser aceitas. O Connell é uma pessoa que sofre muito essa tentação e a gente vai vendo as pessoas fazendo merdas, fazendo coisas horríveis umas com as outras, né, e sendo terríveis. E a Marianne é uma pessoa muito estranha, porque ela parece que ela não tem muito senso de defesa, ela parece que ela não tem um interesse real em agradar as pessoas. Ela parece ter um total, assim, desinteresse dessa performance social. E ela é vítima, algumas vezes, dessas sacanagens, assim, dessas agressões que as pessoas fazem, num sentido de ter dominância. Isso também era uma coisa que estava no Conversas entre Amigos e tá aqui de novo, essa coisa das pessoas tentando exercer poder umas sobre as outras. Então, o romance é em grande medida sobre forças de poder. Eu quero ler um fragmento que tem um pouco a ver com essa reflexão. Sempre houve algo dentro dela que os homens quiseram dominar. E o desejo que tem de dominação pode ser muito parecido com a atração, até mesmo com o amor. Na escola, os garotos tentavam arrebentá-la com crueldade e desprezo. E na faculdade, os homens tentavam fazê-lo com sexo e popularidade. Tudo com o mesmo objetivo de subjugar a força de sua personalidade. Ficava deprimida em pensar que as pessoas eram tão previsíveis. Fosse ela respeitada ou desprezada, não fazia muita diferença no final das contas. Será que todas as etapas de sua vida continuariam a se mostrar como a mesma coisa, repetidas vezes, a mesma competição desapiedada pela dominância? Então a gente vai ter diferentes níveis aqui dessas pessoas manifestando a sua vontade de prevalecer umas às outras, né? E essas dinâmicas, elas vão machucando muito eles dois. Na verdade, como a Marianne é uma pessoa que vem desde casa, desde a família, com essa dinâmica de violência, de agressão física e psicológica, isso quebra ela de muitos modos e ela tem uma dificuldade muito grande de se relacionar em termos mais ou menos equilibrados com as pessoas. E muitas pessoas estão dispostas a abusar dela por isso, né, a tomar proveito dela por isso. O Connell, por sua vez, ele vê o quanto é doloroso fazer parte disso, né, na medida em que ele e a Marianne vão ficando cada vez mais próximos, e eles dois têm uma relação muito curiosa, porque assim, eles têm um magnetismo e uma identificação, mas ao mesmo tempo eles têm coisas muito diferentes. E no processo em que eles vão amadurecendo, essas coisas vão ficando cada vez mais evidentes. E o romance ele tem uma coisa interessantíssima, que é o aprendizado que eles vão tirando disso, né? Dessa tentativa de ficar próximos e de ficar separados e de se juntar de novo e não. E de uma coisa sempre que parece mais ou menos mal resolvida. E nesse sentido eles vão tendo crises constantes, contínuas, intercaladas, variadas, que passam pelo sentimento de inadequação, de isolamento, de vulnerabilidade, de depressão mesmo. Eles começam a perceber que isso não é uma coisa só com eles, eles começam a perceber como as pessoas com quem eles convivem também são muito marcadas por essa espécie de solidão e inadequação social. E o romance, nesse sentido, explora muitos níveis diferentes de alienação. Você tem pessoas que são alienadas da família, alienadas da própria comunidade, são alienadas socialmente, são alienadas emocionalmente, né? E que ficam ali sempre no limite do tolerável. E muitas vezes essa fronteira é ultrapassada, né? Então, assim,
Esse romance é um romance pesado, assim, ele não foi um livro que eu consegui ler rapidinho e que eu devorei, porque ele era um livro que me deixava mal, assim, ficava, meu Deus, pessoas horríveis, né, porque tem muitas pessoas horríveis aqui, as coisas que acontecem com a Marianne são muito angustiantes, a gente fica muito sofrido, num determinado momento, coisas muito tristes também acontecem com o Conel. Mas eu acho que o romance não é só essa coisa muito deprimente, assim. E eu acho que a Célia, ela consegue muito profundamente na análise emocional dos personagens e construir personagens que sejam convincentes naquilo que eles estão passando, naquilo que eles estão sofrendo. E nos seus anseios e no seu desespero também. E ela explora isso muito bem nas falas, os diálogos são muito bons, ela explora isso muito bem nos gestos e no que não é dito, né? A Célia, ela consegue explorar muito bem uma coisa que é muito difícil, que é tudo aquilo que fica subentendido, que fica no silêncio e que é uma lacuna repleta de significado, né? De muito significado. Mas o Conel e a Marianne, no fim das contas, estão aprendendo a cuidar um do outro, de uma certa forma, num relacionamento que não é nem um pouco convencional, num relacionamento que é muito problemático, que defini-lo é muito complicado dentro do que as pessoas esperam como padrão aceitável, esperado de relacionamento heterossexual. Uma coisa que eles aprendem um com o outro é o cuidado, é o se preocupar com o outro, é o cuidar do outro, de certa maneira tentar fazer pelo outro aquilo que você não sabe se você é capaz de fazer ou que você nem gostaria de fazer, muitas vezes, muito pelo amor e pelo carinho. É um tipo de amor muito complicado aqui que se constrói, nem um pouco convencional. Então assim, se você perguntar, é uma história de amor? É uma história de amor, mas não é uma história de amor nem um pouco convencional. E bastante complicada, densa, cheia de nuances, enfim, de tensões. Enfim, eu achei o romance assim muito real, muito pungente. Eu fiquei realmente tocada no romance, me fez sofri com esses personagens. Acho que a Sally Rooney, ela merece o buzz aqui em torno dela, porque realmente eu acho que ela toca em questões que eu acho que são muito importantes e de um modo muito interessante. A Sally, ela também tem uma preocupação social, né? Desde o outro romance também, ela sempre faz comentários sobre a questão socioeconômica e política, né? É muito difícil um romance dela passar assim, tudo bem que ela escreveu dois, mas enfim, ela não passa ao largo das questões políticas. Ela trata muito essa questão da dinâmica social entre as pessoas, né? E do próprio capital cultural mesmo. Tem um determinado momento aqui que ela fala sobre leituras públicas, né, de livro, lançamento de livro, que eu achei muito interessante. Ela é bastante afiada. É um momento do Conel, que é o cara economicamente vulnerável aqui do romance, e o Conel como essa pessoa pobre que tem a oportunidade, né, de entrar na universidade, numa universidade frequentada por pessoas com uma situação financeira boa, né, que são meio que a elite cultural do país. Ele tem um olhar um pouco privilegiado de como a cultura circula aí nesse meio, né? Então eu vou ler um fragmento onde ele faz uma avaliação aí de um determinado evento literário que ele frequenta. A avaliação inicial feita por Conel a respeito da leitura não foi refutada. Era a cultura como representação de classe. Literatura fetichizada por sua capacidade de levar pessoas instruídas em falsas jornadas emocionais para que depois se sintam superiores a pessoas sem instrução, cujas jornadas emocionais gostam de ler. Ainda que o escritor fosse uma boa pessoa, e embora seu livro fosse realmente perspicaz, todos os livros eram, no final das contas, vendidos como símbolos de status. E todos os escritores participavam, em alguma medida, desse marketing. Supunha-se que era assim que a indústria ganhava dinheiro. A literatura, como aparecia nessas leituras públicas, não tinha potencial como forma de resistência nem nada disso. Então é isso, um romance muito angustiante, um romance sobre sentimentos e sofrimentos muito reais, sobre uma certa dificuldade. Eu fiquei pensando assim, nossa, será que é tão difícil ser jovem universitário na Irlanda, né? Porque os dois romances dela trabalham aí com essa questão, com essa dificuldade, né? Como esse jogo social, né? Como as pessoas nunca falam exatamente o que elas estão sentindo. E fica essa dinâmica constante de poder e do não dito, do que está subentendido, enfim, é uma coisa
angustiante um bocado, e especialmente em relação a Marianne, né? A gente acha, a Marianne, ela tem um impulso destrutivo de uma certa maneira. Algo que a outra personagem do Conversas Entre Amigos também tinha, de uma certa forma. Então, assim, os romances, os romances são muito parecidos. Eles exploram, eu acho, questões genéricas ou abstratas próximas, mas eles tratam de situações diferentes, eu acho. Mas tudo com profundidade, porque a Sally escreve assim, então ela explora bastante essa questão do emocional, do psicológico, do social e dessas relações sociais intricadas, né? Dessa trama que é muito complicada e da qual é muito difícil você sair, você se suspender de algum modo, sem dano, né? Então, assim, ou você fica preso ali, ou você sai, mas com os seus arranhões, enfim. Mas com todo esse sofrimento envolvido na vida desses dois personagens, né? O esforço, o sofrimento do esforço para conseguir fazer as coisas, para conseguir continuar estudando, para conseguir continuar tendo motivação para fazer as coisas diante de tanta solidão, tanto isolamento, tanta inadequação e tanto anseio frustrado, né? E como essas duas pessoas, de uma certa forma, cuidam uma da outra no meio dessa bagunça toda. Então, assim, eu gostei muito. Recomendo demais mesmo. Me digam aí se vocês já leram algum livro da Sally Rooney, ou Pessoas Normais, ou Conversas Entre Amigos, e o que vocês acharam. Me digam se vocês pretendem ler. Beijinhos e até a próxima. Tchau.